Boa noite a todos. Dentro em breve iniciaremos as nossas lives hoje sobre São Bento. Vamos aguardar alguns momentos enquanto as pessoas vão chegando e a minha convidada de hoje. Uma boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, irmão Gregório. Boa noite, irmão José Maria. Boa noite, Maílson. Hoje iniciamos a nossa série de lives sobre a vida de São Bento. Lúcia, você precisa só colocar a sua câmera virada para você. Ai, Jesus. Agora sim. Não, Misericórdia. você tinha clicado direitinho. Ah? Você tinha clicado e apareceu você e agora apareceu a tela do seu computador de novo. De novo? Agora Na verdade, eu queria botar o telefone preso aqui, num tripé. então, boa Deixa eu noite. ver. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos iniciar hoje a nossa série de lives sobre São Bento em preparação à sua solenidade. Hoje a irmã Cida estará comigo, guiando essa nossa meditação no dia de hoje. Amanhã teremos o irmão Gregório e assim sucessivamente com alguns convidados. Um dos nossos convidados desses dias está presente aqui também, que é o irmão José Maria, noviço de Oblato da Abadia de Uberaba, irmão Gregório, Maurício daqui da nossa abadia, o irmão Bento da nossa abadia também está presente. Duas boas-vindas a Vivian, a Tânia, Marisol, Maílson, a Cíntia, tantos outros que nos acompanham. Então, vamos iniciar 8 horas essa nossa live. Então, para iniciar, todos os dias nós iniciaríamos com a invocação ao Espírito Santo. Após rezaremos a oração, o hino de São Bento. Aí teremos um tempo para nós meditarmos sobre a reflexão do dia e depois encerramos com a oração do Oblato. Hoje nós vamos falar sobre a vida de São Bento, falaremos também sobre a medalha de São Bento. Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hino a São Bento. Salve o nosso santo padroeiro, ó São Bento, servo do Senhor.
Na oração e no trabalho, és patriarca, mestre do amor. Amante do silêncio e da oração, nada preferindo ao Deus de amor. Para alcançar a perfeição, plantaste em teu ser grande valor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. Fizestes da oração e do trabalho orvalho fecundo e criador, e fez germinar nos corações e florescer na terra novo ardor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. A cruz sagrada foi a tua luz, sinal que sempre te iluminou. São Bento, livra-nos de todo mal, vem proteger-nos com teu amor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. Contigo, indo às fontes do mistério, só encontramos Cristo Redentor. Morte, ressurreição e vida. Na liturgia, oblação de amor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. Nosso povo unido te elege, de nossa paróquia protetor. Ó São Bento, nosso padroeiro, rogai por nós em nome do Senhor. Ó São Bento, nosso padroeiro, rogai por nós em nome do Senhor. Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de nosso Pai São Bento e sobre a medalha de nosso Pai São Bento. Nós sabemos que São Bento, em sua vida, a sua biografia narrada por São Gregório Magno no livro Vida de São Bento, onde ele conta um pouquinho da vida e dos milagres em que São Bento realizou. E ele inicia esse livro com uma linda frase falando sobre nosso Pai, que é a seguinte: houve um varão de vida venerável, bento tanto pela graça quanto pelo nome, que desde a infância possuía um coração maduro, pelo seu modo de proceder, superior ao frescor da idade. A nenhuma volúpia entregou seu coração. E assim, enquanto se achava nesta terra, da qual por algum tempo pudera gozar livremente, desprezou como já murchas as flores do mundo. E não tem como nós iniciarmos qualquer live, qualquer palestra sobre nosso Pai São Bento, sem ler um trecho de sua regra no início do seu prólogo, onde ele pede para nós escutarmos, e escutarmos com o ouvido do nosso coração. Então, que nessas lives em que nós realizaremos, nesses 9 dias até a solenidade de nosso Pai, nós possamos escutar com o ouvido do nosso coração a mensagem em que nós iremos trazer a cada dia com cada tema. Seja hoje sobre sua história, amanhã, outros dias sobre a obediência, sobre a oração e o trabalho e tantos outros temas que nós iremos tratar aqui. Escuta, filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração. Recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai, para que voltes pelo labor da obediência àquele que te afastastes pela dissídia da desobediência. A ti, pois, se dirige agora a minha palavra. Quem quer que sejas, que renunciando às próprias vontades, empunhas as gloriosas e poderosíssimas armas da obediência para militar sobre o Cristo Senhor, verdadeiro Rei. São Bento, nascido na cidade de Núrcia, Itália, São Bento vive entre os anos 480 e 547, durante a Alta Idade Média. Em 529, funda o mosteiro Monte Cassino, fundamento da Ordem Beneditina. Em 534, começa a redigir a Regra de São Bento, um dos mais importantes e utilizados regulamentos da vida monástica, razão pela qual São Bento é considerado
o patriarca do monarquismo ocidental. A regra de São Bento, a regra beneditina, prega o serviço de Deus por meio da vida em comunidade, da estabilidade e da harmonia entre a espiritualidade e a ação no mundo material, a favor dos homens, expressa no binômio ora et labora, oração e trabalho. O capítulo 48 determina que os monges dediquem-se à Lectio Divina, que consiste na prática da leitura orante das Sagradas Escrituras e dos Santos Padres, além de ser instrumento da vida espiritual, levando a uma maior comunhão com Deus e aumentando o conhecimento de sua palavra. A Lectio Divina instaura nos mosteiros beneditinos uma intensa atividade intelectual. A obrigatoriedade da leitura e, por sua vez, a escassez de livros disponíveis à época implicam o surgimento dos monges copistas, que não somente reproduzem manuscritos de forma altamente artística, como também contribuem para o desenvolvimento da escrita. De outro lado, a reprodução e aquisição das obras promovem, consequentemente, a organização de bibliotecas, que propiciam a fundação de escolas junto aos mosteiros beneditinos. Tradição iniciada já em Monte Cassino, onde Bento recebe crianças e jovens para serem educados. Como todos esses elementos, os mosteiros beneditinos tornam-se verdadeiros centros culturais na Idade Média, restaurando a valorização do saber e sendo significativamente responsáveis pela preservação e transmissão do imenso legado cultural do mundo greco-romano e de toda a cultura antiga ocidental e oriental, em uma época em que o patrimônio humanístico se dispersa. Além de fomentar a leitura, São Bento prega a estabilidade, em um período histórico em que o nomadismo é a regra, e ainda o trabalho manual, realizado no Império Romano somente por escravos, remando na contracorrente dos valores de sua época. Instaura, assim, novos parâmetros que se espalham gradualmente pela Europa, também com auxílio das obras Diálogos, escrita pelo Papa Gregório Magno em 594, que contém um capítulo sobre a vida de Bento. Por sua vez, a partir do século VII, a regra beneditina passa a reger quase todos os mosteiros do Ocidente. Quase 500 anos depois, em 996, o mosteiro de Panorauma, erguido por monges húngaros da Ordem de São Bento, será um deles. E mais de 1000 anos depois, em 1953, será a vez da Abadia São Geraldo estender as raízes beneditinas em solo brasileiro. Sua vida é narrada por São Gregório no livro dos Diálogos. Descreve-o como um homem que recebeu o dom da sabedoria desde a sua mais tenra idade e que viveu o espírito de todos os justos. Mas São Gregório insiste sobre um carisma que lhe era peculiar, o discernimento dos espíritos. Bento, pacificado em seu próprio combate, ao longe de toda sua vida, anima cada um de seus filhos do mosteiro e ajuda-os a encontrar a paz e a comunhão. Depois de ter exorcizado os demônios tentadores, se o mosteiro se torna um lugar de paz, de concórdia e de trabalho intenso em todos os aspectos, deve-o a este combate espiritual, mantido sem trégua por Bento, para livrar seus filhos de tudo aquilo que lhes rouba a disponibilidade para acolher o Espírito de Cristo e o dom da caridade. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a explicação da medalha de São Bento.
À frente da medalha, o outro lado da medalha apresenta uma cruz e entre os seus braços estão gravados as iniciais CSPB, Cruz do Santo Pai Bento. No alto da cruz está gravada a palavra Pax, paz, que é o lema da ordem beneditina, da ordem criada por São Bento. Às vezes, a Pax é substituído pelo monograma de Cristo, IHS. Na parte de baixo da cruz está gravada a palavra Vobis, que significa a voz, juntamente com a paz, com a palavra Pax, significa a paz a vós. Na borda direita da medalha, leem-se as iniciais VRSNSMV. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Na haste horizontal, podemos ver NDSMD, não seja o dragão o meu guia. Na haste vertical, CSSML. A cruz santa seja minha luz. E na borda esquerda da medalha, SMQLIVB. É mal o que me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. No verso da medalha, São Bento é representado na medalha segurando na mão esquerda o livro da regra que ele escreveu para os monges, e na outra mão sustenta uma cruz. Junto a ele vemos um cálice, do qual sai uma serpente e um corvo. Esses dois símbolos relembram as duas tentativas de envenenamento do santo. Ao redor do santo, lê-se a seguinte jaculatória ou prece. Sejamos confortados pela presença de São Bento na hora da nossa morte. Do lado da imagem também vemos a frase em latim. Cruz do Santo Pai Bento. A história de nosso pai São Bento, ela é muito bela, ela é muito linda. A Ordem de São Bento tem um grande significado na história da humanidade, trazendo muita cultura, trazendo muitas traduções de livros, ajudando nas traduções das Sagradas Escrituras, e também o foco de escolas beneditinas em seus mosteiros, no qual levam até hoje em diversos mosteiros a espiritualidade beneditina nos seus valores. O livro dos Diálogos de São Gregório Magno, nós podemos ver diversos momentos de sua vida e tantos milagres em que ele realizou durante a sua vida. Vamos ler uma delas para nós conhecermos um pouco sobre o nosso Pai. O pão envenenado que o corvo levou para longe. São Gregório Magno diz: já aqueles lugares estavam em grande extensão abrasados do amor de Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, e muitos cristãos tinham abandonado a vida secular para ali domar o orgulho do coração, sob o suave jugo do Redentor. Como é costume dos maus invejar nos outros o bem da virtude que eles mesmos não procuram praticar, eis que o padre de uma igreja próxima, chamado Florencio, avô do nosso subdiácono Florencio, tocado da maldade do antigo inimigo, começou a ter ciúmes do santo homem, e pôs-se denegrir sua vida de monge, e a impedir quantos podia de irem visitá-lo. Vendo, afinal, que não conseguia opor-se aos progressos de Bento, vendo que crescia a fama de sua santidade e que muitos, pela simples divulgação dessa fama, eram continuamente chamados a um estado de vida melhor, Florencio, mais e mais abrasado pela inveja, ia se tornando cada vez pior.
Apetecia-lhes os louvores merecidos pela vida de bem, porém não a vida em si mesma. A tal ponto foi obcecado pelas trevas da inveja, que chegou a enviar de presente ao servo de Deus Todo-Poderoso um pão envenenado. O homem de Deus o recebeu agradecido, mas não lhe ficou oculta a peste que no pão se ocultava. Ora acontecia a hora da refeição. Costumava vir da floresta próxima um corvo, que recebia pão das mãos de Bento. Quando então chegou como de costume, o homem de Deus lançou diante do corvo o pão envenenado do presbítero e deu-lhe esta ordem: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma este pão e atira-o num lugar tal que não possa ser achado por ninguém. O corvo então, de bico e asas abertas, começou a esvoaçar e a crocitar em redor do pão, como se dissesse claramente que queria obedecer, mas não podia. No entanto, o homem de Deus ordenava repetidas vezes: leva, leva sem medo, e vai jogá-lo onde não possa ser encontrado. Finalmente, depois de hesitar por muito tempo, o corvo tomou o pão no bico e, levando-o, partiu. Ao cabo de 3 horas, voltou sem o pão que lançara fora e recebeu das mãos do homem de Deus a ração costumeira. Vendo o venerável pai que o coração daquele sacerdote se inflamava de ódio contra sua vida, mais se condoía dele que de si mesmo. Ora, o citado Florencio, já que não lograva matar o corpo do mestre, decidiu acabar com as almas dos discípulos. Por conseguinte, à vista destes, introduziu no quintal do mosteiro em que estava Bento 7 moças nuas, que de mãos dadas dançaram diante deles por muito tempo, a fim de inflamar-lhes o espírito para as depravações da luxúria. Vendo isso da cela e tremendo a queda dos discípulos mais jovens, o santo homem, que bem se dava conta de ser o único motivo da perseguição, acabou por ceder à inveja, nomeou os superiores e distribuiu aos irmãos pelos mosteiros que edificara, e levando consigo alguns poucos monges, mudou de domicílio. Tão logo, porém, o servo de Deus se esquivou humildemente aos ódios de Florencio. Deus onipotente já castigou a este de terrível forma, pois estando no terraço, donde com prazer contemplava a partida de Bento, o mesmo ruiu enquanto permanecia ileso o resto da casa, e esmagando o inimigo de Bento, acabou com ele. O discípulo do homem de Deus, chamado Mauro, julgou que devia imediatamente anunciar o fato ao venerável pai Bento, que apenas caminhara umas 10 milhas, e disse-lhe: volta, pois o presbítero que te seguia morreu. Ao ouvi-lo, prorrompeu Bento em fortes lamentos, tanto pela morte do inimigo como pela alegria que com ela teve o discípulo. Do fato seguiu-se que Bento impôs uma penitência ao discípulo, pois este, ao contar o ocorrido, ousara regozijar-se pelo fim do inimigo. E tantos outros milagres que nosso pai Bento realizou. E nestes próximos dias estaremos aqui juntos para nós comentarmos mais um pouco e conhecermos um pouco mais deste grande pai que foi São Bento, que nos deixou grandes histórias e uma grande espiritualidade, falando sobre o silêncio, falando sobre a obediência, e nós, oblatos de São Bento, tentamos no nosso dia a dia vivenciar e colocar em prática a regra deste Santo Pai. Então, para encerrarmos este nosso primeiro encontro de hoje, nós iremos agora fazer a oração do oblato e terminar com o Pai Nosso e uma Ave Maria. Oração do oblato. Ó adorado Deus, peço hoje sua bênção para todos os oblatos de São Bento
e para aqueles que são afiliados. Ajude-nos a sermos pessoas de oração e de paz. Embora estejamos espalhados pelo mundo afora, ajude-nos a estarmos unidos no espírito de seu amor. Dê-nos coração suficientemente abertos para nos abraçarmos, assim como aqueles cujas vidas compartilhamos. Faça com que todos os dias escutemos e aprendamos uns com os outros e com os que convivemos. Que possamos ser modelos em nossos lares, bairros e comunidades, de sábia liderança, dignidade do trabalho humano, sagrado descanso e reverência pelas coisas da natureza. Acima de tudo, ó Deus, possa nossa presença no mundo ser uma constante testemunha de justiça, compaixão e esperança para todos. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis Nos cair deixeis na cair tentação, em tentação, mas mas livrai-nos do mal. amém. Amém. Ave Maria, cheia de Cheio graça, de graça, o o Senhor é Senhor é convosco. bendito Bendita sois vós sois entre as entre as mulheres. e bendito é Bendito o fruto do vosso é o vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, rogai por nós, Deus, pecadores, agora e na agora hora. e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Irmã Aparecida, muito obrigado pela companhia e ajuda neste primeiro dia. Amanhã estaremos aqui neste mesmo horário com o irmão Gregório Maurício. E agradeço a presença de todos que estiveram conosco aqui, a Cíntia Correia, nossa querida e amada cantora e amiga, o irmão Gregório Maurício, os Oblatos de Cristo Rei, na pessoa da irmã Escolástica Angélica, o Maílson, a nossa irmã Rita de Cássia Patrícia, a Marisol, a nossa irmã Bernadette, a nossa querida Zezé, a Ângela, a Vivian, a Tânia e tantos outros que também estiveram aqui reunidos conosco nesta primeira noite e vai se estender aí nessa nossa companhia até o dia 10 e no dia 11 celebraremos juntos a grande solenidade de nosso Pai também. Tenhamos todos uma santa noite com a bênção de nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa noite a todos. Boa noite.